Nós estamos dando continuidade ao que a gente viu domingo passado. O fato de Deus estar em plena operação em nós, como diz Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Semana passada nós enfocamos o papel do homem nesse processo de santificação. Hoje nós queremos ver o outro lado da moeda, o papel de Deus na nossa santificação. Isso está em Filipenses 2,13. Eu vou me permitir uma tradução livre do versículo. Eu não sei se eu coloquei um versículo aí. Coloquei, não? Coloquei, ok. Vejam bem, eu vou explicar por que uma tradução livre daqui a pouquinho. Pois é Deus quem está operando em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com o deleite dele. Seria mais preciso eu dizer o bom deleite dele. É literalmente o que diz o grego. Assim como existem dois lados dessa moeda da santificação, o lado do homem e o lado de Deus, existem os dois lados do extremo, que as pessoas chegam quando elas não enxergam os dois lados pela fé. E nós vimos isso a semana passada, apenas citando. O primeiro lado é o chamado quietismo, que enfatiza de tal forma o papel de Deus que faz o homem ser totalmente passivo nesse processo. E o outro lado é o lado do pietismo, que é o oposto do quietismo. O que é o pietismo? É uma ênfase tão grande no papel humano que Deus acaba ficando fora do cenário. A graça de Deus, o Espírito Santo, praticamente não tem espaço para a pessoa trabalhar. E então, já viram que os dois extremos são ruins, né? Ambos são extremos e, conforme nós já mencionamos, são fruto de se procurar conciliar de forma humana e racional cada doutrina bíblica, que inclui um aparente paradoxo, que inclui mistério. Por isso essas pessoas acabam atraídas para um dos extremos. E ao fazerem isso, elas não levam em conta que Deus tensionou que houvesse esse mistério na palavra de Deus, justamente para ouriçar a nossa dependência dele. Não é tudo matemático na Bíblia. Tem coisa que parece confusa, parece contradizer uma outra. Eu citei alguns exemplos da semana passada, só vou citar um. Como é que Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo? Não dá para a nossa mente entender isso. O processo da santificação é a mesma coisa. Como é que tem parte de Deus e parte do homem? Não dá para entender. Tem que crer pela fé, porque a Bíblia ensina os dois. Tanto que o versículo 12 ensina um e o versículo 13 ensina outro. Né? Mas antes de a gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero citar para vocês que a Bíblia, ela trata a santificação amplamente, e ela sob vários prismas, mas em linhas gerais, santificar significa separar. Esse é o denominador comum. E no Novo Testamento existem primariamente 3 aspectos de santificação. O primeiro deles é a santificação posicional, que é a posição, o status que o crente ganha diante de Deus no momento em que ele crê na morte de Jesus por ele, na morte substitutiva de Jesus, e ele é justificado. Quando ele é justificado, ele é declarado santo. Tanto que Paulo pôde dizer para os coríntios, aos santos que estão em Corinto, apesar de eles serem uma bagunça, né, de igreja. Eu ia dizer uma igreja corintiana, Armando, mas não vou dizer não, eram Coríntios. Eles são, sem sombra de dúvida, a igreja mais bagunceira do Novo Testamento, que deu mais trabalho para o apóstolo Paulo. Talvez exceção feita aos Gálatas, que a coisa ali foi brava de doutrina, né? Mas os coríntios, eles viviam uma realidade que eles são chamados de carnais, e ao mesmo tempo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2, Paulo diz aos santificados em Cristo. Eles foram declarados santos por Deus, porque eles creram em Jesus, mas tinha muita coisa para acertar.
aprumar na vida. Existe um segundo tipo de santificação, que é a santificação que nós chamamos de progressiva. Embora a santificação posicional do crente esteja assegurada, todos nós que cremos em Jesus, nós somos vistos por Deus como santos, a santificação progressiva ela vai variar, porque se relaciona com a vida e com a experiência diária de cada um. É a santificação progressiva que Paulo está se referindo no versículo 12, quando ele disse: ponham em ação a salvação de vocês. Ele está se referindo a essa santificação. Vocês foram convertidos, agora botem isso para funcionar na prática, ele está dizendo. Comecem esse processo de cada vez mais serem santos à imagem de Jesus. Aí vem o terceiro tipo de santificação no Novo Testamento, que é a chamada santificação final, que vai acontecer com cada um de nós quando nós estivermos na presença de quem? De Jesus. Ou pela morte, ou se, na verdade, tanto pela morte como pela vida, vai acontecer no mesmo momento, que é quando nós fomos arrebatados com Jesus. Que nós vamos ganhar corpos glorificados, a partir daí não vai ter mais necessidade de santificação, porque nós seremos, do jeito que nós somos santos por posição, nós seremos santos de procedimento, que não vai ter mais pecado na jogada, naquele momento em que a gente for levado à presença de Deus. Então são esses três tipos de santificação que o Novo Testamento fala: a posicional, a progressiva e a final. Então, voltando para o texto que nós estamos analisando, Jesus deixou claro diante dos seus discípulos na véspera da sua morte o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Diga-se de passagem, essa questão de fruto, basicamente ela está se referindo ao fruto do Espírito. Mas pode também se referir a fruto no sentido de a nossa vida impactar outros e outros serem ganhos para Jesus. Primordialmente fruto do Espírito, mas uma decorrência disso é outros serem impactados pela nossa vida. Qual é a ideia central desse texto que nós temos hoje? Nesse versículo, Paulo expõe o operar de Deus. O próximo slide, por favor, Júlio. O operar de Deus na santificação, destacando 5 aspectos chaves. A sua pessoalidade, o seu poder, a sua presença, seu propósito, seu prazer. 5 palavras com P para ficar mais fácil da gente guardar, né? Se bem que é bastante coisa. Então vamos lá para o primeiro, a pessoalidade de Deus. A primeira verdade acerca do papel de Deus na santificação do crente diz respeito à pessoa de Deus. E há pronomes aqui, quem, dele, tudo que são pronomes pessoais que mostram que se trata de uma pessoa. Então o versículo começa com a expressão, pois é Deus. Um ser pessoal. Essa pessoalidade de Deus, ela se contrasta com a maioria das divindades pagãs. Geralmente são impessoais, são distantes, são indiferentes, são coerentes com o fato de que são falsos deuses concebidos pela imaginação humana. A imaginação, lembrem-se lá de Romanos 1, que não quis adorar a Deus, então tiveram que criar ídolos. Então como é que vai ser o relacionamento com esses ídolos? Medo, superstição, como a gente vê por aí nas várias seitas e tudo mais. Mesmo quando essas divindades têm algum toque pessoal, nomes de seres humanos ou coisa assim, eles não são descritos como quem curte comunhão com seus adoradores. É fácil a gente compreender, então, por que os adoradores não queiram estar próximos desses pseudo-deuses,
porque eles têm medo desses pseudodeuses. Esses falsos deuses são mera fachada para demônios, não é outra coisa. Portanto, esses demônios se travestem de divindades e eles, por isso, realizam coisas malignas, daninhas, o que faz com que eles sejam cultuados para fim de apaziguamento. As pessoas têm medo, querem apaziguá-los, então faz um despacho ou coisa que o valha lá, para aplacar a ira desses falsos deuses, procurando, por outro lado, quem sabe obter saúde, recursos financeiros, sei lá, qualquer outro benefício, às vezes um relacionamento que está ruim, a pessoa vai tentar apaziguar esse Deus, falso Deus, para tentar resolver isso. Nosso Deus é diferente, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é real, Ele é pessoal, e a Bíblia nem se ocupa de tentar provar que Deus é pessoal, ela pressupõe que Ele é. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento descrevem esse Deus em termos antropomórficos. O que é isso? Com qualidades de ser humano. Então, como é que a Bíblia fala a respeito de Deus? Ele possui olhos e enxerga. Ele possui ouvidos e ele ouve. Ele possui pés e ele anda. Ele ama, ele odeia, ele chora, ele ri, ele pensa, ele sente, ele age, ele fala. Todos os elementos da chamada pessoalidade. Deus, ele tem tudo isso. E a única forma de descrever isso é descrever em termos humanos, que é o que a gente sabe entender, né? Esse Deus vivo e verdadeiro, ele tem um amor indescritível pela humanidade. Tanto que essa humanidade que contra ele se rebelou, blasfemou, aviltou, tão grande é esse amor que João 3,16 diz que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,16 e 17. E 2 Pedro 3,9 ainda diz que não é vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o lado misericordioso, amoroso do nosso Deus. E para aqueles de nós que pertencemos a Deus, as Escrituras dizem que Ele possui um amor ainda maior por nós. Um relacionamento chegado, um relacionamento íntimo, a ponto de nós podermos chamá-lo de Pai. E esse chamar Deus de Pai ocorre tanto no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías, quanto no Novo. Só em Mateus são 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências a Deus como Pai. Pense nos homens do passado, Adão, Eva, Abraão, Moisés, tantos outros santos do Antigo Testamento. A Bíblia diz que eles falavam diretamente com Deus. O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Criador e sustentador do universo, Ele ama os seus filhos com um amor tal que Ele nos protege com aquelas alianças e com aquelas promessas eternas que não mudam. Ele nos perdoa, Ele nos purifica com graça eterna através do seu Filho, além de nos chamar, nos capacitar, nos conceder dons por meio do seu Espírito, para que o nosso servir espiritual tenha impacto eterno. Ele santifica e Ele haverá de glorificar todos a quem Ele justificou, trazendo essas pessoas para dentro do seu reino eterno, de forma a viverem com Ele por toda a eternidade. Não é sem razão que depois de descrever as misericórdias de Deus, em Romanos capítulos 1 até o capítulo 11, no final do capítulo 11, Paulo como que explode em louvor quando ele diz lá em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor?
quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Segunda verdade que nós queremos considerar no papel de Deus na santificação é o divino poder que Deus tem. Deus, acima de tudo e acima de todos, é quem está operando, está efetuando, é uma outra forma de dizer, né? E essa expressão, quem efetua ou está operando, seria uma alternativa aqui, ela vem de um verbo no grego, que vocês logo vão adivinhar o que é. O verbo no grego é energel, que produz a nossa palavra energia, né? Ele nos chama a obedecê-lo através do seu poder soberano, que habilita a nossa obediência. É isso que o poder faz. Ele nos capacita para o serviço. Ele habilita a nossa obediência. Ele possibilita a busca de santidade. Tudo isso quem faz é Deus, para que nós possamos botar isso em prática, como nós vimos no domingo passado. É o poder de Deus que energiza a nossa santificação, porque nós, na nossa própria força, queridos, nada de santo ou reto nós podemos fazer. Nada, absolutamente nada. Paulo confessa por causa disso: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu acho que a gente se identifica com isso, né? Ele mesmo declara em 2 Coríntios 3:5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. É Ele quem energiza essa nossa capacidade. Depois dele testemunhar lá em 1 Coríntios 15:10, quando ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça comigo não foi em vão. Sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando Jesus convocou seus discípulos lá em Atos 1:8, ele diz que esses discípulos, assim como nós, deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e até Samaria, até os confins da terra. E Jesus fez isso com base na fonte de poder que ele havia acabado de afirmar que tinha. Ele disse assim, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Existe poder em nós, gente? Não, esse poder vem de Deus. É o Espírito de Deus em nós que possibilita isso. É importante a gente dizer que a Bíblia tem 28 mandamentos recíprocos, aqueles dos uns aos outros. Então Deus vê como importante eu ministrar o Armando ministrar a mim. A Bíblia também vai enfatizar a vontade de Deus, que é que pastores mestres instruam o rebanho. Na igreja que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sobre tudo e sobre todos, Deus é quem está operando ou quem está efetuando, diz o versículo. Ele é a nossa fonte suprema de recurso e de poder. Paulo resume isso muito bem em Colossenses 1:29. Ele diz assim, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É muito bonito isso. Os dois lados estão aí. Eu me esforço, mas eu estou lutando na força que Ele me dá. Davi, ele quis dizer a mesma coisa quando ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O próprio apóstolo Paulo, ele vai declarar isso de uma forma assim tremenda lá em Romanos 8. Nós vamos ler esses versículos todos, de 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira característica, terceira verdade essencial acerca do papel de Deus na santificação é o fato da presença de Deus. Vejam que o versículo continua dizendo que é em vocês. Esse poder todo, ele não atua por aí, ele atua dentro de você e de mim. O Senhor Jesus Cristo, em João 17, 22 e 23, ele falou de sua presença habitando em nós, quando ele disse: dei-lhes a glória que me deste, está orando ao Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Quando Davi escreveu o Salmo 139, aquele glorioso salmo sobre como Deus tem controle de tudo, desde da nossa concepção, desde antes de haver qualquer dia nosso, ele se gloriou na presença de Deus com ele. Ele diz no versículo 3 do Salmo 139, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Por quê? Porque Deus está presente. De maneira muito acima da nossa compreensão. Deus habita o seu povo individual e coletivamente como igreja. E conforme Jesus prometeu aos discípulos que estavam com ele e prometeu a nós, seus futuros discípulos, ele declarou em João 14, 16 e 17: e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Olha agora, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Gente, isso é presença. Presença de Deus conosco. Quando ele escreve aos Coríntios, voltando àquele povo tão imaturo e mundano, Paulo relembrou eles dessa verdade 3 vezes. Talvez porque eles eram tão imaturos, precisavam ser malhados com essa verdade até a coisa descer. Ele diz primeiramente, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Depois ele diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6,19. E em 2 Coríntios 6,16 ele diz, pois somos santuário de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Conforme diz aquele conhecidíssimo versículo de Romanos 8, 28, Deus trabalha incessantemente para o bem dos seus filhos. Uma vez que nós começamos a nossa nova vida em Cristo através do poder do Espírito Santo, nós somos aperfeiçoados pelo mesmo poder
do Espírito Santo. Não há coisa diferente. Tanto que Paulo vai dizer, me foge agora, acho que é Colossenses, assim como recebeste a Cristo, andai nele. Pelo Espírito. Não pode ser diferente. Foi por isso que Paulo, ao ver os Gálatas procurando viver por meio das suas próprias forças, por meio dos seus próprios recursos humanos, Paulo perguntou consternado para eles: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, vocês querem agora se esforçar, se aperfeiçoar por meio do esforço humano? Ou esforço próprio? Quarta verdade essencial que se encontra no cerne da obra de Deus da santificação no crente é seu propósito divino. Esse propósito é revelado pelo que ele energiza o crente a fazer. A frase que nós temos aí é tanto querer quanto o realizar. O querer fazer o que é reto diante de Deus precede qualquer realizar efetivado nesse mesmo rumo. O desejo autêntico de se fazer a vontade de Deus, portanto, assim como a habitação para realizar isso, tudo isso se origina em Deus. Essa expressão querer, ela tem raiz numa palavra grega que se refere a uma escolha cuidadosa, uma escolha objetiva, uma escolha focada. Não tem nada a ver com qualquer simples capricho, um mero sentir emocional do momento, vamos dizer assim. E Davi ilustra isso muito bem para nós quando ele orou a Deus em algumas situações. Eu vou citar para vocês talvez um dos versículos que eu mais gosto, que é o Salmo 86, 11. Ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Olha só, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Davi sabe que é Deus que faz essa obra no coração da gente. No Salmo 119, 36, ele diz: inclina o meu coração para os teus estatutos, não para a ganância. Nós vamos encontrar esse mesmo foco presente em Esdras. Quando Esdras sai para construir o templo em Jerusalém, quando o rei Artaxerxes libera ele para vir com uma parte do povo, né? E o texto lá em Esdras 1:5 diz que Deus colocou no coração dos líderes do povo esse desejo. E as palavras que Esdras usa ali em Esdras 1:5 são: todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram sair a Jerusalém e construir o templo. Ou seja, se Deus não tivesse atuado, aquele povo não teria ido. Foi Deus quem colocou o desejo no coração deles. Mais tarde, no capítulo 7, Esdras se refere ao mesmo agir de Deus no coração, agora no coração de um rei ímpio, que era o rei Artaxerxes. E ele, por Deus ter atuado no coração de Artaxerxes, ele praticamente patrocinou a ida, com todos os recursos que o povo precisava para construir o templo. Veja o que diz o texto, 7, 27. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Não é sem razão, e aqui vai outro texto muito querido para o meu coração, que Salomão declara: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Queridos, estudando isso, que não tem muito a ver com a nossa realidade hoje, meu coração foi muito encorajado para pensar naquele salmo, naquele Isaías 43 que eu mandei no e-mail e li no início da Assembleia. O nosso Deus, Ele vai fazer tudo. Ele não tem quem seja difícil Ele atuar e mudar a disposição do coração. No comentário do MacArthur, nesse texto, ele dá um esclarecimento muito interessante quanto ao querer. Ele diz que o querer tem duas facetas, dois lados de uma mesma moeda. O primeiro deles é um santo descontentamento,
que é um reconhecimento humilde de que nós ficamos aquém dos padrões de Deus referentes à santidade. Então nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Isaías está lá quando ele vê o Senhor assentado num alto e exaltado trono, lá em Isaías 6:1, a aba da sua veste enchendo o templo, ou seja, a presença de Deus tomando conta de todo aquele ambiente. E Isaías não pode ter outra reação senão clamar naquele temor reverente: ai de mim, estou perdido. Ele está dizendo: eu estou frito. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. E quando ele diz isso, como qualquer pessoa reta de coração, ele estava descontente com o seu estado espiritual. Ele era profeta do Senhor. O povo era muito pior do que ele. Mas Isaías estava consciente de que ele não chegava na altura da santidade que Deus queria para ele. Por isso ele clama nessa insatisfação que é potencializada no momento em que ele vê quão santo Deus é, a majestade de Deus. No Novo Testamento, Paulo tem a mesma atitude, desse santo descontentamento. Ele diz em 1 Coríntios 4:4, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Apesar dessa postura, na medida em que Paulo se autoexamina mais a fundo, com mais cuidado, a exclamação dele vai mais longe. Em Romanos 7:24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então, em primeiro lugar, uma carta fala desse descontentamento, ele fala de uma santa aspiração, que é o lado oposto da moeda. E ele acrescenta as seguintes palavras: isso instila um genuíno abominar do pecado, enquanto cultiva o interesse verdadeiro pela justiça de Deus. É interessante a gente procurar imaginar Deus, pelo seu Espírito, nos conduzindo a esse descontentamento, com o que na realidade nós somos, para que, como resultado disso, em lugar de a gente mergulhar em autocomiseração, em dó da gente mesmo, o contrário acontece. A gente abraça uma aspiração por ser mais santo, por querer estar mais perto de Deus, por querer ser mais parecido com Jesus. É o que Paulo diz em Romanos 8:29, né? Nós almejarmos sermos conformes à imagem do seu Filho. De certa forma, Paulo reúne esse santo descontentamento, a sua santa aspiração, lá em Filipenses 3, que nós vamos estudar mais para frente. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado. Paulo está deixando claro, gente, perfeição, santidade completa, estou longe, gente. Estou longe, mas o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, um querer piedoso vai conduzir a um realizar igualmente piedoso. Sem esse querer, não tem o realizar. Então, Deus incute esse querer em nós, para aí nos energizar a realizar. E esse realizar é o mesmo verbo energel, que dá a nossa palavra energia, que está lá nessa expressão quem efetua, ou quem está operando, lá no início do versículo. Então, conforme o autor de Hebreus, o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelha, os aperfeiçoe. Ele está dizendo que Deus os aperfeiçoe. Repare bem, em todo bem, para fazerem a vontade de Deus, e opere em nós. Ele está usando a mesma linguagem de Paulo. Que Deus opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. Assim como nós crentes não somos salvos por boas obras, mas somente pela graça através do exercer da fé,
Efésios 2, 8 e 9, que nós conhecemos bem, nós também somos santificados pela mesma graça de Deus, atuando através da nossa obediência. Por isso, no versículo 10, a continuação de Efésios 2, 8 e 9, né? Ele diz, nós somos criação de Deus. E essa expressão criação de Deus diz para nós que nós somos como que poemas que Deus está escrevendo. Deus está em pleno exercício de escrever o poema da vida da Rosana, do Armando, da Carol, da Nath e assim por diante. Ele está fazendo isso agora. Então, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão, preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, da mesma forma que você e eu fomos predestinados para a salvação, fomos eleitos para sermos salvos, nós somos predestinados, eleitos para sermos santificados. Deus não faz uma coisa sem fazer a outra, na sua vida e na minha vida. A última realidade essencial para esse operar de Deus na santificação do crente é algo que, se nós não atentarmos para o conceito mais adequado no original, a gente perde a sua riqueza. Por isso que eu fiz uma tradução livre. O versículo conclui dizendo assim: de acordo com a boa vontade de Deus, diz o versículo original. Mas eu coloquei uma outra expressão e eu vou explicar por quê. Essa tradução não está errada, me entendam bem. Mas ela não é o significado mais comum do termo no grego, que é o termo eudóquia, que literalmente quer dizer satisfação, deleite, prazer. A vontade de Deus para os seus filhos é que eles pensem e façam aquilo que o agrada, aquilo que traz deleite para o coração de Deus. Não é simplesmente a boa vontade dele. Talvez os tradutores das várias versões em português tenham preferido essa versão, de acordo com a boa vontade dele e não o bom deleite dele, porque eles devem achar que é complicado você pensar num Deus que é autossuficiente, ou seja, Deus tem deleite nele mesmo. Deus tem prazer nele mesmo, sem ser narcisista, tá? E aí a pessoa pergunta, mas como é que eu posso acrescentar esse deleite que Deus já tem? Eu não sei explicar, mas eu sei que o Paulo está dizendo isso. E Paulo foi movido pelo Espírito Santo para dizer isso. Ele está dizendo, quando você e eu somos santificados por Deus, esse mover de Deus em nós, que gera a nossa santificação, quando nós participamos com a nossa parte, isso traz para o coração de Deus profundo deleite, prazer. Gente, eu não sei o que isso faz com vocês, mas isso machuca o meu coração no bom sentido. Isso mexe comigo. Pensar que Deus pode se alegrar em promover a minha santificação, esse podre pecador que eu sou. Eu acho interessante que Jesus ele vai dar força para isso num texto que a gente talvez não fosse achar, que um comentarista faz menção, e eu gostei muito, que é Lucas 12, 32. Quando Jesus diz para os seus discípulos frágeis, vacilantes, temerosos, o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Foi deleite de Deus chegar para a Aline, para a Sandra, para o Anderson, para o Cícero, para o Júlio, e dizer: eu quero dar o meu reino para vocês. E eu estou simplesmente morrendo de alegria de fazer isso. E já que a nossa satisfação, como seus filhos, traz satisfação a Deus, a nossa santificação, desculpe, traz satisfação a Deus, Ele nos concede os recursos para a gente ir mais determinadamente atrás dessa santificação.
Em Efésios 1, Deus reitera isso, eu vou novamente recorrer a uma tradução livre para comunicar mais literalmente o que o texto diz. Deus diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que são essas bênçãos? É justamente esse possibilitar da nossa santificação. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom deleite que ele estabeleceu em Cristo. Efésios 1, 3 e 9. Como é importante a gente atinar que mesmo quando em rebelião contra Deus, o desejo do coração de Deus é que nós nos voltemos a Ele em arrependimento e o obedeçamos, porque Ele se deleita na nossa santificação. Como diz o texto de Isaías, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá a misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Queridos, sabemos que o nosso supremo propósito de vida, como crentes em Cristo Jesus, é obedecer, é adorar, é glorificar a Deus. E o cumprir disso faz esse final de versículo 13 trazer satisfação, deleite, prazer ao coração de Deus. Essa fantástica verdade é peculiar somente ao cristianismo. Você não encontra nenhuma religião que tem isso. Só o cristianismo. O Deus soberano do universo, criador de tudo, Ele tem prazer naquilo que Ele mesmo inspira e capacita os seus filhos redimidos a ser e a praticar. Todo crente deveria compreender que a santificação requer o seu mais vigoroso esforço, mesmo que tal esforço seja totalmente dependente do poder de Deus. E como muitas outras realidades na Bíblia, é difícil a gente entender isso aqui, ó. Porque eu vejo por um lado que eu tenho que me esforçar com tudo, mas eu vejo por outro Deus me dando os meios para isso ser verdade. Parecem duas verdades que se conflitam, mas no coração e na mente de Deus não são o mistério que são para nós, são plenamente possíveis. Né? E tendo dado o melhor de nós nesse processo, o bom de tudo é que Deus deve ser quem recebe toda a glória, não nós. Em Lucas 17:10, Jesus instruiu os seus discípulos dizendo: quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado. Nós temos que ter as mesmas palavras nos nossos lábios que ele disse aqui. Nós temos que dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Amém? Vamos orar.